Aí nisso eu converso com o meu empresário e falo assim, ó, eu tô com um desejo muito grande de poder ir, né, pro esporte, eu quero ir jogar. Aí nisso que eu converso com o meu empresário, eu falei assim, fui para casa, conversei com a minha esposa, falei assim, amor, chegou essa proposta, né, da gente poder ir pro esporte e vamos orar, né, para que se for da vontade do Senhor que a gente vá para lá, as coisas, né, encaminham da maneira que tem que ser, mas se não for também, amanhã a gente já tem uma resposta de que não aconteceu, né, não era pra gente ir. Aí a partir desse momento, eu volto pro treino, né, lá no Grêmio, e aí o diretor foi e me chamou. Falou assim, ó, Caio, as condições para você ir pro esporte são essas, a gente vai renovar seu contrato mais um ano, né, a gente vai pagar o seu salário e você vai para lá de empréstimo, um ano de empréstimo, né, uma temporada, e fica tranquilo em relação a tudo, né, que o Grêmio vai tá dando esse suporte para você. Eu falei assim, cara, tudo que eu precisava, né, tudo que eu ainda vai me dar mais um ano de contrato, falei, tá ótimo. Fui para casa, no mesmo dia meu empresário me ligou, Caio, amanhã os caras estão comprando a passagem para você ir. Deu tudo certo, né, o pessoal já vai receber você lá. E aí, qual foi o meu pensamento quando eu saí do Grêmio? Na minha cabeça, era assim, eu vou sair do Grêmio para ir pro esporte para jogar. Então, assim, tudo vai acontecer conforme o que eu tô imaginando e pensando. Só que quando eu chego em Recife, a gente vai pro esporte, quando eu chego em Recife, ali eu comecei jogando os 2 primeiros jogos, foram 2 jogos que a gente teve, um no Pernambucano, depois a gente teve a Copa do Brasil, e aí voltamos para casa e jogamos um clássico. E nesses 3 primeiros jogos, quando eu cheguei, né, treinei 2 dias e já fui para esse jogo do Pernambucano. Nesses 3 primeiros jogos que eu joguei, o time tava jogando de uma formação, de um jeito. E aí quando eu cheguei, o treinador na época era o auxiliar que é do São Paulo hoje, o Milton Cruz, ele foi e me colocou. E aí quando ele me colocou, mudou o sistema do time ali, né? E aí, cara, no primeiro jogo a gente venceu, aí na Copa do Brasil e na volta do Pernambucano no Clássico, a gente perdeu os 2 jogos. Aí o treinador saiu, tudo, mudou o treinador, mudou tudo ali. E aí nisso gerou assim uma questão assim, envolvendo o meu nome, numa questão assim, poxa, o Caio entrou no time, mudou a formação, o time tava tranquilo, tava indo bem. Aí ali começa assim, algo que eu comecei a entender o porquê, né, que eu saí de Porto Alegre, o porquê que eu saí do Grêmio e o porquê que eu tava indo pro esporte. Porque quando eu cheguei e vivi aquela realidade ali de início, e aí depois eu começo, né, a passar por um processo ali, eu vi que assim, o Senhor estava me tirando de um lugar onde eu estava caminhando, né, da maneira que eu queria. Eu tinha as coisas que eu queria dentro do Grêmio, vivendo uma realidade muito grande, muito boa, estava confortável, estava vivendo a minha vida com o Senhor ali, mas ao mesmo tempo também eu estava vivendo a minha vida longe do Senhor, estava vivendo uma realidade assim totalmente longe daquilo que era o propósito de Deus para minha vida, né? Eu estava vivendo num contexto assim ideal, né? Idealizado assim da maneira que eu pensava e da maneira que eu queria. Aí num conforto que eu tinha, em tudo que eu estava vivendo, aí quando eu vou pro esporte, cara, aí eu começo a entender, né, que o Senhor me tirou de Porto Alegre, me levou para Recife, para que eu pudesse sentar na mesa, para que eu pudesse ser cuidado, para que eu pudesse ser discipulado, para que muitas coisas que estavam ainda sem tratar na minha vida, no meu caráter, pudesse ser, né, trabalhado ali. Então, assim, o esporte para mim foi assim uma virada de chave na minha vida, porque foi um momento onde Deus me levou para lá, para que eu pudesse viver algo que Ele tinha para que eu vivesse. Então, assim, tudo que eu vivi no esporte, né, o ano que eu vivi no esporte, eu me submeti a um processo assim, foi doloroso, né, foi um processo assim de um trabalhar de Deus mesmo na minha vida, mudando a minha cosmovisão daquilo que eu entendia, né, sobre o evangelho, sobre
a palavra de Deus, sobre a minha vida com Deus. Eu estava vivendo numa superficialidade muito assim, muito da maneira assim que eu achava, né? E eu queria viver algo a mais, assim, só que eu não enxergava, não conseguia entender, não conseguia ver como eu poderia, né, dar um passo a mais, como eu poderia me posicionar num contexto que eu estava vivendo. E aí eu achava que era só aquilo ali que eu estava vivendo quando eu estava, né, nesse período em Porto Alegre. Aí quando o Senhor nos leva para lá, eu e a minha família, foi um momento assim que a gente viveu, cara, assim, na prática, o que de fato é você se submeter a um cuidado, a um discipulado, a uma transformação assim genuína daquilo que Deus quer, né, queria fazer, né, em nós, tanto a mim como a minha esposa, a nossa família, e mudou toda a perspectiva daquilo que eu pensava em relação ao futebol, sabe? A minha mente, ela pensava algo assim muito limitado em relação ao futebol. E ali mudou tudo, sabe? Ali o esporte foi assim um divisor de águas assim na minha vida, né? Onde Deus nos levou para um momento assim de viver igreja. Hoje a nossa igreja é lá em Recife, né? A gente viveu igreja, a gente viveu mesmo assim, de fato, aquilo que era importante para o Senhor, né? Mais do que importante para mim, porque a minha mentalidade era jogar futebol, era aparecer, era um momento que eu ia, né, ter a oportunidade do meu nome, né, tá no mercado e tudo mais. Só que o Senhor, ele tinha marcado aquele tempo para que pudesse ser o nome dele, né, para que eu pudesse entender o que de fato ele queria na minha vida. Então, assim, o esporte foi um clube que eu tenho assim também um carinho muito grande, sabe, pelo que eu vivi lá, e mudou tudo, cara, o que eu vivo hoje, a maneira que eu vivo, a maneira que eu penso, né, futebol, a maneira que eu penso a vida em si, assim, mudou tudo por conta dessa minha chegada até o esporte. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí no YouTube e não perca, vai ter várias atualizações. Obrigado.